Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que você esteja bem. Um feliz ano todo para você, para sua família, para sua casa, para sua história, que seja um feliz ano todo. Do revigorar do Senhor sobre a sua vida, que seja esse ano 2025, esse ano que está entrando, né? Possa ser aí um ano divisor de águas. Estamos aí na véspera aí de um ano que está chegando. Não adianta fazer listas e mais listas se você não tiver um posicionamento em decidir, em mudar. Listas são apenas listas quando nós não tomamos um posicionamento. Então, se nós queremos ter um ano totalmente transformado pelo Senhor, nós precisamos fazer a nossa parte em primeiro lugar. Então, seja aí um 2025 do divisor de águas, um 2025 de mudança, de transformação, de posicionamento para a sua vida e para a sua história, em nome de Jesus. E não menos importante, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho, deixa o seu like e compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. E o nosso devocional de hoje, o nosso tema é a água da vida, que o texto base se encontra em João, capítulo 7, versículo 37 e 38 apenas, que vai dizer assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. A exposição do texto, ela diz assim: Jesus está chegando ao final de sua vida terrena, concluindo seu ministério e o cumprimento das profecias a seu respeito. Ele ordenou aos que têm sede: venham a mim e bebam da água da vida. Isso era um símbolo do Espírito Santo que desceria após a sua assunção aos céus. O Espírito Santo Consolador seria derramado sobre toda a carne. Todo aquele que crer pode beber dessa água. Você só bebe da água da vida se você crer. Você só consegue tomar, mergulhar nessa água se você crer. Se você não crer, você vai continuar bebendo e não vai fazer nenhum efeito. A mulher de Samaria, quando ela entendeu que ela tomou a água da vida, a água viva, quando ela entendeu, ela conseguiu levar a outras pessoas essa água e outras pessoas começaram a ter sede. Sede também de poder desfrutar e tomar dessa água. Agora fica a pergunta: você tem gerado sede em outras pessoas para conhecer a Jesus? Mas em primeiro lugar, você tem sede de Jesus? Você tem sede de beber dessa água? Você tem buscado a água e a fonte certa? Porque mais um pouquinho lá na frente eu vou falar. Tem muitas fontes. Mas tem fontes que são totalmente estragadas, que geram morte para sua alma. E a discussão diz assim: só os sedentos podem ir a Jesus. Enquanto você não estiver sede, jamais procurará a fonte. A sede não dá trégua. A sede exige uma solução imediata e urgente. Essa água que Jesus ofereceu aos seus discípulos é o próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Jesus não está convidando a pessoa para olhar a água, analisar a água, admirar a água, conversar com a água, nem para criticar a água. Jesus convida as pessoas para beberem da água, para beber dele. O convite de Jesus para nós é: venha e beba da água. Não apenas fique parado, olhando, admirando, não. Venha e beba. Desfruta do Senhor, beba dele. A questão é: nós estamos olhando demais para a água e não estamos consumindo. Nós estamos olhando demais para Jesus, pelos seus feitos, aquilo que ele pode fazer para a volta dele, mas nós não estamos mergulhando, nós não estamos nos saciando. É por isso que muitas das vezes a área das nossas vidas ainda não foi transformada, porque apenas nós estamos olhando para Jesus. Nós não estamos mergulhando nele, nós não estamos bebendo dessa água. O objetivo diz assim: o Espírito Santo tem um objetivo principal em nossa vida: nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sua obra sempre será nos apontar o caminho e a glória de Cristo Jesus.
Ele nos consola e também testemunha que somos filhos e cordeiros em Cristo. Um verdadeiro cristão nascido do Espírito e da água não é aquele que apenas manifesta dons espirituais, dons de línguas, né, como sinais de sua conversão, mas é aquele que nasceu de novo para as boas obras em Jesus. Um verdadeiro cristão, ele gera sede em outras pessoas, porque a sua vida dá frutos a tal ponto que as pessoas desejam isso. Os seus frutos vão manifestar a sede que essa pessoa tem. Ah, mas não é apenas só falar de Jesus, que eu amo Jesus, não é só falar de boca, é amá-lo com as suas atitudes. É saber se comportar e se portar como um cristão. É saber que eu tenho muitas fontes, que eu poderia estar bebendo de uma água, mas eu sei qual é a verdadeira, então eu não procuro outras fontes para agradar líderes, para agradar os meus amigos, para agradar até mesmo outros irmãos. Eu sei a fonte certa, eu sei a água certa, então é essa água que eu vou permanecer e vou continuar bebendo, e isso vai fazer com que outras pessoas possam ser impactadas. E o contexto vai dizer assim: os versos posteriores deixam claro que a água da vida se refere à obra do Espírito Santo. Nesse contexto, a promessa do Consolador se cumpriria após a sua morte e ressurreição. Esse é o verdadeiro sinal de um cristão, ter o Espírito Santo da verdade que o mundo não conheceu. Veja, não é o Espírito da mentira, do engano, mas é o Espírito da verdade. Todo cristão convertido, ele carrega o Espírito Santo da verdade que o mundo deseja conhecer. E aqui um rapaz, ele me fez uma solicitação. Eu fiz uma solicitação para ele porque eu conheço ele. E aí ele me fez essa solicitação de volta. E a primeira coisa que ele falou foi assim: eu sabia que você tinha algo diferente. Eu sabia. E como eu estou feliz por isso. E aí eu disse para ele: sempre foi Jesus e sempre será. É ele. Ele viu algo, eu não precisei me manifestar, me revelar, falar que eu era cristã, que eu era salva. Não, absolutamente nada. As minhas atitudes, os meus atos, ele conseguiu ver uma diferença daqueles que não são para aqueles que verdadeiramente é. Eu não precisei falar nada. E eu sempre tô ali, sempre cumprimento todo mundo, eu sou assim mesmo, cumprimento todo mundo. Óbvio, uma coisa é cumprimentar, outra coisa é você dar acesso. Acesso a gente não dá a todos, mas você pode cumprimentar, você pode conversar. E ele percebeu essa diferença. Será que quando as pessoas olham para você, as pessoas veem Cristo, o Cristo que você tanto declara e pronuncia? Mas será que as pessoas têm essa sede de chegar até você e dizer: nossa, como é diferente? Como é diferente estar do teu lado, como é diferente estar com você, como é diferente ver você. Porque é o próprio Cristo que tem que resplandecer sobre as nossas vidas. E a conclusão diz assim: todo cristão deve manifestar a obra do Espírito Santo em sua vida. Se bebemos da água da vida, temos o penhor, e somos capacitados a cumprir o nosso chamado para a glória de Deus, por meio da terceira pessoa da Trindade em nós, o Espírito Santo, a verdadeira e única água viva, a água da vida. Existem muitas fontes, mas só uma fonte jorra a água viva e que te dá vida. Outras fontes você pode até beber, te dá sede, te dá mal-estar, você passa mal, você fica aprisionado nessas fontes, essas fontes do qual te geram morte. Mas a fonte, quando você acha a fonte certa, que é Jesus, você não gera morte, mas você gera vida. E a aplicação, ela vai dizer assim: é dever de todo cristão evidenciar as obras e o fruto do Espírito em sua vida. Uma árvore só pode ser conhecida pelo seu fruto. Então manifeste, frutifique, floresça para a glória dele. Aquele que é abençoado se torna, pela graça soberana de Deus, um canal de bênção abundante para os outros. Quem é você quando alguém te pede ajuda? E mais, manifeste a água da vida que você recebeu. Manifeste essa água da vida. Se você tiver sede, fome de Jesus, isso vai ser tão nítido, tão nítido. O seu secreto você não precisa revelar a ninguém, mas no público, o próprio Senhor, ele vai se revelar a tal ponto dele resplandecer na sua vida, que as pessoas vão ver a diferença e vão começar a pedir o seu auxílio, um conselho, uma palavra. As pessoas vão te procurar para que
Elas vão te procurar para que você possa orar por elas. Elas vão ver a diferença em você. Então, o que você tem resplandecido? Será que você, a sua vida, tem gerado sede a outras vidas de vida a tal ponto de conhecer a Jesus? Ou outras pessoas só veem você, mas não sente sede de querer saber aquilo que você carrega, aquilo que você transparece? Será que você tem gerado vida ou morte para aqueles que te veem? E as aplicações diárias vai dizer assim, ó, você é batizado com o Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo se manifesta em suas ações? Você tem algum dom do Espírito? Você é canal de bênção na vida das outras pessoas? Quinta pergunta, você tem se relacionado com o Espírito Santo? Lembra que eu falei uns devocionais anteriores para você que me acompanha? Ou para você que está chegando agora? Se tem uma coisa do qual muitas denominações, muitos ministérios fizeram a questão de extinguir, deixar assim, ó, extinto, foi a presença pelo Espírito Santo. E ele é uma pessoa, ele sente, ele chora, ele se alegra, ele se entristece. Então nós precisamos, se você não busca pela presença dele, é necessário, de extrema importância, você começar a buscar pela presença do Espírito Santo, falar com ele, orar com ele, pedir o auxílio dele, pedir ajuda dele. Você precisa clamar pela presença do Espírito Santo, ele já está em você. Já pensou você estar com o seu marido, a sua esposa, enfim, ou seu filho, e você passar 24 horas do dia com a pessoa mais importante da sua vida e você não falar com essa pessoa? Como que você vai ter relacionamento com uma pessoa do qual você não se desenvolve esse relacionamento, não dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, pergunta como é que tá? Você não conta o seu dia, mas você conta a sua vida pra todo mundo que não deve contar, e aí depois você não quer que as pessoas fiquem falando de você, das coisas que acontecem com você. Porque você compartilha a sua história, você compartilha a sua vida. Nós precisamos ter sabedoria e discernimento, saber com quem nós vamos contar, mas a primeira pessoa do qual nós devemos contar toda a nossa vida e rasgar o nosso coração e dizer, ó, eu errei, eu fiz isso, é pro Espírito Santo. Então, se você não tem esse hábito de ter esse relacionamento com o Espírito Santo, esse devocional nada mais é do que ter intimidade com o Espírito Santo, é clamar pela presença dele, é estar sensível à voz do Espírito Santo. Então, se você não tem isso, comece a ter isso com o Espírito Santo, comece a orar, comece a convidar o Espírito Santo para participar do seu dia. Quando você for dormir, peça para que ele esteja ali com você. Laís, mas ele já está em mim. Sim, mas ele quer ser aclamado. Ele quer ser aclamado. Ele quer que você fale com ele. E sexta e última pergunta, você ouve o Espírito Santo na luta contra o pecado? Ele dá sinais. E na luta contra o pecado, quando você faz algo do qual entristece ele, você se sente tão constrangido, você se sente sujo. Você se sente a pior pessoa da face dessa terra. Porque você entristeceu o Espírito Santo, que estava ali a todo tempo. Ele só vai sair de você quando você peca e você não sente mais a presença dele ali te constranger e aí vira um pecado de iniquidade. Então que você possa clamar por ele. Ele te ouve e quando você pensa, ou até mesmo se você pecar, ele vai te constranger de uma tal forma que você vai ficar assim, meu Deus, me perdoe. Você vai ficar constrangido. Então que você possa clamar pela presença dele, que você possa desejar andar com o Espírito Santo, ter um relacionamento de intimidade com ele, a tal ponto de você vai estar tão sensível que ele vai falar com você e você não vai precisar ficar buscando conselhos em outras pessoas, porque a fonte está em você. Amém? Que você possa compartilhar aí esse devocional para que outras pessoas possam ser abençoadas e alcançadas por essa palavra, a água da vida. Quem tomou da água verdadeira e quem está tomando essa água, não vai precisar procurar em outras fontes. Tem até um hino do, acho que é Flop, se eu não me engano, Águas Purificadas, e ele tem um pedacinho do louvor que vai falar, dai-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes, não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. Enfim, esse louvor é lindo, esse louvor ele fala
muito comigo. Espero que você possa aí ter sido abençoado e que seu 2025 você possa aí ter sede, uma sede tão profunda que você não vai precisar nem falar. As pessoas vão se render aos pés de Jesus, pela sua presença daquele do qual habita em você. Em nome de Jesus. E é isso, pessoal. Fiquem na paz do Senhor, um 2025 aí abençoado, que seja um divisor de águas, que seja um ano aí da colheita do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua história, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Se assim o Senhor nos permitir, a próxima semana nós estaremos aqui para a glória de Deus, junto com o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.